Olá, meus amigos. Eu vou dar sequência neste momento ao estudo das profecias bíblicas a respeito do livro do Apocalipse, com o entendimento de todos os demais profetas, para que a gente possa entender os textos dentro dos seus contextos. Eu tinha mencionado no último vídeo, falando a respeito de Apocalipse capítulo número 13. E Apocalipse 13 fala de uma besta, que é o anticristo e o estabelecimento do seu império sobre todas as nações. E eu vou ler os primeiros versículos, diz assim: E pus-me em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eu mencionei a respeito desse assunto no último vídeo, falando que o trono de Satanás, que estava na igreja de Pérgamo, foi dado para a besta anticristo e para o seu domínio. Então, o próprio Satanás, né, o dragão, a antiga serpente se chama Diabo e Satanás, Apocalipse 12:9, deu o seu trono para a besta. Então, não somente na questão de dominação do anticristo sobre todas as nações, mas também a transferência que houve da cidade de Pérgamo, quando o trono de Satanás, ou um grande altar de Zeus que estava lá, foi transferido para a cidade de Berlim e hoje não está mais, então, na Turquia, mas agora está na Europa. E aqui, mencionando especificamente nesse texto aqui, falando a respeito desta besta, que é o anticristo com o seu império, falando que ele tem essa semelhança de leopardo, os pés como de urso e boca como de leão. A referência desses animais é do sonho de Daniel, que ele teve e foi registrado no capítulo 7 do livro de Daniel, quando ele fala de 4 grandes animais. E esses 4 animais, o primeiro deles é o leão, o segundo como um urso, o terceiro um leopardo e o quarto animal, um animal terrível, sobremodo forte, que despedaça todas as coisas que estão à sua frente, que tinha grandes dentes de ferro, unhas de bronze, e que então devorava todas as pessoas e tinha 10 chifres, como aqui essa besta também descrevem como 10 chifres e com 7 cabeças, e eu mencionei rapidamente a respeito desse assunto. Eu vou retomar esse assunto falando a respeito destes reinos deste mundo, retomando, na verdade, a gravação, porque eu comecei a gravar este canal em junho de 2016, para poder falar a respeito das profecias bíblicas, e eu comecei falando a respeito deste cumprimento profético de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, a respeito dos 4 reinos da terra. Eu vou retomar esse assunto, que quando eu comecei, na verdade, a gente vai fazendo paulatinamente os assuntos e tentando não atingir, ofender nenhuma outra pessoa que crê de outra forma, tá? Então, e essa é a intenção realmente deste canal, a minha intenção não atingir agressivamente ninguém, embora eu comecei a gravar a respeito desse assunto, depois eu retomei o assunto falando a respeito do arrebatamento, exatamente porque foi marcado o dia do arrebatamento para o dia 23 de setembro de 2017, e vendo que não era assim que estava escrito na Bíblia, então eu comecei a regravar e estou retomando os assuntos. E claro que eu não costumo ficar assistindo muitos vídeos do que cada um fala, as diferentes opiniões, interpretações dos textos bíblicos, embora a gente acaba tendo acesso, ainda mais também tem pessoas que ouvem os vídeos que eu estou gravando e colocam outros vídeos com outras colocações, com outras interpretações, alguns perguntando a respeito desse assunto. Então, à medida que eu tenho possibilidade, eu vou gravando, tentando responder, assistindo os vídeos quando é possível, para poder tomar conhecimento a respeito dos assuntos como eles são abordados e vendo biblicamente, podendo responder, às vezes por escrito, nos comentários e alguns assuntos que são mais amplos, então eu acabo deixando para gravar. Claro que eu sou médico como profissão, trabalho de período integral e também sou pastor da Igreja Cristã Família na Fé em Curitiba. Então, com isso, claro, eu não tenho toda a disponibilidade para poder estar gravando vários vídeos falando a respeito desses assuntos bíblicos. Mas, à medida que eu tenho possibilidade, então eu vou gravando para que então possamos estar chegando num esclarecimento a respeito dos assuntos. Embora
Claro, né? Eu não tenho todo o conhecimento, estudo esse assunto há mais de 30 anos, mas cada dia eu vou aprendendo, inclusive algumas coisas que já foram gravadas, depois vem um entendimento mais claro a respeito dos assuntos, e também então eu vou retomando os assuntos, dando maior clareza dentro daquilo que eu tenho estudado e dentro daquilo que eu tenho ouvido também através de vídeos de outros irmãos, que certamente servem para a edificação, e então algumas coisas eu acabo absorvendo, então algumas posições estão mais claras para mim, eu vou falar a respeito de outras posições ou de mais clareza, algumas coisas podem até contradizer, quer dizer, porque tinha um entendimento e, claro, há uma mudança de entendimento com mais clareza. É isso que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias nós entenderemos isso, as coisas mais claramente. Então Jeremias 23:20, por exemplo, fala a respeito disso. E essa intenção, que a gente possa trazer mais clareza, sem querer confrontar. Então, algumas pessoas entram no confronto, ainda mais quando ouvem alguma coisa diferente daquilo que elas creem, algumas por edificação, outras por confronto. Mas eu vou continuar trazendo dentro do conhecimento que eu tenho, e claro, como os cristãos em Bereia, que estão descritos lá em Atos 17, a gente tem que ter zelo para verificar as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. E nesse caso especificamente, eu vou falar a respeito de Daniel de novo, das profecias dos 4 reinos, porque as profecias de Daniel, elas têm uma amplitude, né, desde o reino de Nabucodonosor, que começou em 626 a.C., e começa lá, né, no sonho de Daniel 2 e sonho de Daniel 7, né, sonho de Nabucodonosor e do próprio Daniel, e começam lá 600 anos antes de Cristo e vai até o estabelecimento do reino de Cristo. Então, é uma visão panorâmica de todos os tempos, falando dos reinos que se sucederam e então até chegar na vinda do estabelecimento do reino de Cristo. Por isso, é muito importante a gente ter conhecimento da profecia de Daniel, para que tenha montado o cenário e depois possamos pegar as demais profecias bíblicas e encaixá-las dentro do contexto histórico, panorâmico. Se a gente pega um texto de um profeta e pega ele isoladamente, podemos ter uma visão distorcida dos fatos. E é isso que eu tenho visto que tem acontecido e é por isso que eu quero falar a respeito desse assunto novamente. Tá? Então, Daniel capítulo 2 conta a história de Nabucodonosor, que teve um sonho e chamou os magos, os necromantes, os sábios, os encantadores dos caldeus, tá? Do povo babilônico, para trazer a ele a interpretação desse sonho, mas o que ele fez? Ele não contou o sonho, porque ele falou assim, se eu contar o sonho, vocês podem dar uma interpretação qualquer. Então agora, se vocês me fizerem saber o sonho que eu tive e trouxerem então a interpretação, então eu vou saber que aquilo é verdadeiro. E claro que nenhum mago, encantador, nenhum necromante, nenhum encantador o sábio da Babilônia pôde descobrir o sonho que Nabucodonosor teve. Então, como Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, estavam na corte babilônica porque Nabucodonosor invadiu as terras de Israel e levou consigo para a Babilônia os sábios e jovens que estavam ali no reino para aprenderem a cultura babilônica. Então Daniel estava ali na corte real e também estava entre aqueles que estavam aprendendo da cultura babilônica e quando houve o decreto de morte para todos os sábios, Daniel também foi procurado com seus amigos para ali serem mortos também por causa dessa questão do sonho do rei. Quando Daniel teve conhecimento do caso, então ele pediu um tempo para que ele orasse a Deus e ele e seus amigos oraram para dar a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. E foi revelado a Daniel o sonho que Nabucodonosor teve como imperador da Babilônia e também a interpretação desses sonhos que ele descreve a partir do capítulo de número 2, versículo de número 37. E ele fala que Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. E essa estátua era dividida em algumas partes. Ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha peito e braços de prata, ela tinha o ventre e quadris de bronze, tinha pernas de ferro e os pés de ferro, em parte de ferro e em parte de barro, divididos nos seus dedos. E aí, na sequência do texto, ele fala que Nabucodonosor era aquela cabeça de ouro, tá? Ele era o primeiro reino que estava ali. Então, Daniel 2:38, ele fala, tu és a cabeça de ouro. E depois, na sequência, ele fala no 39:40, ele fala assim, depois de ti virá um segundo reino inferior ao teu, que era o peito e braços de prata. Depois um terceiro reino de bronze.
Depois, um quarto reino. E aí ele fala, no versículo 40, a respeito do quarto reino, ele fala da seguinte maneira: o quarto reino será forte como o ferro, que eram as pernas ali daquela estátua. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará, ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por uma outra parte será frágil. E quanto ao que viste ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E aí depois, falando desse reino, quer dizer, um reino, sequência ali do império ou do reino de ferro, que esmiuça todas as coisas, mas depois este reino tem uma parte frágil também ligada ao ferro. Então ele fala que este reino são frutos, né, de uma união, né, entre reis de ferro e reis de barro. Eles misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro de lodo. E aí, depois no versículo 44, ele fala assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer depois disso, certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então ele fala a respeito de um reino que não será jamais destruído, que é o reino de Cristo. E o reino de Cristo vai acontecer nos dias dos dedos dos pés de barro e de ferro misturados mediante casamento, que não se ligam um ao outro, e que vão ser a continuação do quarto reino. Então aqui nós vemos, quando fala a respeito dos pés, ou quando fala dos dedos dos pés em parte de barro e parte de ferro, não fala que é um quinto reino, tá? Ele fala de 4 reinos, tá? Então, primeiro ele diz que é a Babilônia, aí depois da Babilônia vem um segundo reino de prata, que é o Império Medo-Persa, depois um terceiro de bronze, que é o Império Grego, e depois vem o Império Romano, que são as pernas de ferro, e aí depois ele não fala de um quinto reino, ele fala dos dedos, dos pés, que são em parte de barro, em parte de ferro, misturados mediante casamento, mas não se ligando um ao outro. E aí, pegando essas informações de Daniel capítulo 2, anos mais tarde, não mais com Nabucodonosor, mas Belsazar, descendente de Nabucodonosor, reinando sobre o trono da Babilônia, o próprio Daniel teve um sonho e ele registrou no capítulo 7, dizendo de 4 animais. Então ele viu 4 animais, ele diz, Daniel capítulo 7, versículo 4, o primeiro animal era como um leão, que é a descrição de Apocalipse 13, 12, a boca como boca de leão. Ele fala assim, tinha asas de águia, e quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, uma mente de homem. E aqui está falando a respeito do império do primeiro reino, que era a cabeça de ouro, agora simbolizado no primeiro animal, que é como um leão. Tá? E era o Império da Babilônia. E depois veio um segundo reino na estátua, que era o peito e braços de prata, e aqui Daniel capítulo 7, versículo número 5, dizendo, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. E o segundo império, descrito então nesse texto de Daniel, que era o urso, era o Império Medo-Persa, tá? Então, na estátua de Nabucodonosor, a estátua tinha 2 braços, tá? Um é o reino da Média, o outro é o reino da Pérsia. E esta interpretação de que é o reino Medo-Persa está numa visão que Daniel teve depois, que está registrado no capítulo de número 8. Ele viu um cordeiro com 2 chifres, e um chifre era maior do que o outro, e o chifre maior se levantou depois. E depois, na interpretação, Daniel capítulo 8, versículo 20, ele fala, este carneiro com os 2 chifres
é o rei da Média, são os reis da Média e da Pérsia. Então está descrito na profecia bíblica o segundo reino, tá? Que são os braços, né? Média e Pérsia, ou no cordeiro lá de Daniel capítulo 8, com 2 chifres, que é um a Média e outro a Pérsia. Ele fala que o chifre que se levantou depois se tornou mais alto e mais forte. Por quê? Primeiro começou com Dario o Medo, tirou o império de Belsazar da Babilônia e começou o Império Medo-Persa. Tá? O Império Medo-Persa começou no ano 539 e foi até 331 a.C. Tá? Então a Babilônia começou lá no 626 até 533. Tá? 539, perdão, e 539, quando Dario o Medo foi lá e tomou o reino da Babilônia. E na descrição de Daniel capítulo 7, a versículo número 5, fala que este segundo reino, ali representado pelo urso, tinha 3 costelas na sua boca, tá? E essas 3 costelas representam os reinos anteriores que o Império Medo-Persa dominou para se instituir como reino sobre todas as nações. Então a própria Babilônia, que Dario Medo, Daniel capítulo 5, tomou de Belsazar, babilônico, e também os reinos anteriores, Egito e Assíria. Então o reino Medo-Persa abocanhou as dominações do Egito, da Síria e da Babilônia. Tá? Então essas 3 costelas, a carne já foi devorada pelo urso, pelo Império Medo-Persa. E depois vem o terceiro reino, de Daniel capítulo 7, versículo número 6, e fala: o terceiro animal era semelhante a um leopardo. Tá? E diz assim, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, falando a respeito do terceiro reino, que na estátua de Daniel 2 é o ventre de bronze, que Daniel 7 é o terceiro animal, o leopardo, e Daniel capítulo 8 fala de um bode peludo que vinha do ocidente. Então, Daniel 8 fala do carneiro com 2 chifres, Média e Pérsia, e depois vem um bode peludo do ocidente com um chifre no meio da sua testa, e ele veio e contra o carneiro Medo-Persa, quebrou os 2 chifres da Média e da Pérsia, e este primeiro chifre era o primeiro rei. Então, na descrição de Daniel capítulo 8, a partir do versículo 19, então, que eu estava lendo, né, diz assim: eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, por isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que vi com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então está descrevendo Alexandre da Macedônia, que estabeleceu o Império Grego, destituindo a dominação do Império Medo-Persa. Então, um monte de animais, um monte de chifre, umas coisas também, mas eu estou querendo trazer esta interpretação do reino, então, dos reinos deste mundo. E aí depois, na visão de Daniel 8, esse chifre que tinha entre os olhos, que é o primeiro rei, esse chifre foi quebrado e se levantaram 4 chifres em seu lugar. Então, diz assim na sequência: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão daquela mesma nação, mas não com a mesma força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em intrigas, e fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Tá? E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos os que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, está falando do Império Grego de Alexandre, que foi quebrado em 4 reinos. E depois da morte de Alexandre, o Império Grego foi estabelecido desde o ano 333 a.C. a 323. Em 10 anos, Alexandre da Macedônia conquistou todo o mundo conhecido na época. Então, quer dizer, o que o Império Medo-Persa tinha dominado, né, abocanhando Egito, Assíria e Babilônia,
depois veio o Império Grego e então devastou muito mais, tá? Então, realmente conquistou todo o reino. E esse é o sinal de Daniel capítulo 7, versículo de número 6, quando fala do leopardo, que tinha 4 asas, simbolizam esta velocidade com que Alexandre o Grande conquistou todo mundo conhecido na época em apenas 10 anos. Mas, depois de 10 anos conquistando os impérios, os reinos deste mundo, Alexandre Magno morreu e o seu reino foi dividido em 4 partes, que são as 4 cabeças do leopardo, Daniel capítulo 7, versículo 6, e também o chifre que foi quebrado, levantando-se 4 chifres em seu lugar, como o texto de Daniel capítulo 8 fala exatamente isso, né? Versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa 4 reinos que levantarão daquela mesma nação, mas mesmo, não com a mesma força. Então, o Império Grego foi dividido em 4 partes. A primeira parte dominada por Seleuco, na Mesopotâmia, Babilônia. A segunda parte dominada por Ptolomeu no Egito. A terceira parte, Assíria e Ásia Menor, dominada por Antíoco. E depois, a quarta parte, dominada por Cassandro, em Grécia e Roma. Então, o reino de Alexandre foi dividido em 4 partes, como estava profetizado na Bíblia, e ele diz que de uma dessas 4 partes, então, vem um rei feroz, que entendido de intrigas, de enganos, e que então ele se vai levantar contra os poderosos da terra, vai se levantar contra o povo santo, que é a nação de Israel, o povo que Daniel é originário, e também vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, e aí príncipe com letra maiúscula, que está falando de Jesus Cristo, o príncipe, verdadeiro príncipe da paz. Então, ele está falando da pessoa do anticristo que vai surgir deste império. Então, falando a respeito desse assunto, né, para a gente dar desfecho nesse assunto das profecias de Daniel, que é a visão panorâmica, né, fala desses 4 animais, tá? Como também a estátua, então, tem cabeça de ouro, primeira parte, Babilônia, peito e braços de prata, que é o urso, que é o segundo reino medo-persa, depois o terceiro reino, que é o ventre de bronze na estátua de Daniel 2, e que é então também o leopardo, tá? Que é o reino da Grécia, tá? E depois o quarto animal, Daniel 7:7, um animal terrível, sobremodo forte, espantoso, com dentes de ferro, unhas de bronze, que despedaçava tudo que via pela sua frente. Então, Daniel capítulo 7, versículo 7, fala a respeito deste quarto animal. Então ele fala, depois continuei olhando, e eis aqui quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, quando eu mencionei de Apocalipse 13:2, da besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, aqui está falando deste animal também, deste animal terrível. O mesmo animal de Daniel 7:7 é a besta do Apocalipse, que fala do reino do anticristo, e ele tinha semelhança do leopardo, que é a Grécia, ele tinha os pés como de urso, que era a Médio-Pérsia, e tinha a boca como boca de leão, que era o Império da Babilônia. Então, a soma de todos esses impérios, a força, o poderio, a expansão, a dominação, a maquinação de todos os impérios anteriores, então, foi para este quarto animal, o animal terrível, sobremodo forte, que despedaça tudo que vê pela frente, que é a besta do Apocalipse, tá? Com esta semelhança desses animais, tá? Então, e da mesma forma que Daniel 7:7 fala que esse animal terrível tinha 10 chifres, também, da mesma forma, Apocalipse 13, versículos 1 e 2, fala de 10 chifres que este animal tem, tá? E na interpretação de Daniel capítulo 7, fala, depois no versículo 8, fala assim, e estando eu a observar os chifres, os 10 chifres que tinha aquele quarto animal, eis que se levantou um outro chifre pequeno, então o 11º chifre que vem dos 10, e diz, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolências, grandes coisas, tá? E na interpretação, na sequência, tá? Daniel não entende a respeito desse assunto e ele pergunta para um anjo para trazer revelação a respeito desse fato. E aí ele diz assim, aliás, na sequência, né, só para falar que ele viu o ancião de dias, que é o Deus, do Pai da eternidade, e viu
um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, tá? Então diz assim, versículo 13: E eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele. E foi-lhe dado para esse filho do homem que vinha sobre as nuvens dos céus o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, está falando da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino depois destes 4 reis, né, desses 4 reinos. Então, ele ficou confuso a respeito destas coisas e ele foi perguntar então ao anjo. E aí, versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E diz, Daniel 7, 17, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. E os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, Daniel capítulo 7, versículo 17 e 18 fala isso. 4 animais. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo vão possuir o reino para toda a eternidade, de eternidade em eternidade, com a vinda do Filho do Homem. Então, quando o reino de Cristo vai acontecer? Depois do estabelecimento dos 4 reinos que se levantaram da terra. Então, ele não fala de um quinto animal ou de um quinto reino. Então, é muito importante entender o que está escrito na Bíblia, nessa visão panorâmica de Daniel, falando dos reinos que começaram lá, antes de 600 anos de Cristo, e vão estabelecer a vinda do Filho do Homem, que vem sobre as nuvens dos céus, o Rei Jesus, o Príncipe dos Príncipes. Então, 4 animais, são 4 reis. Não fala de um quinto império, como também eu vou entrar depois no texto de Apocalipse 17, lá que fala de 7 reis, que 5 já caíram, um existe, outro virá depois, e depois fala de um 8º rei, tá? Por que o 8º rei, tá? Lá fala de 10 chifres, uma besta com 10 chifres, tá? Esses 10 chifres são 10 reis, mas se levanta o 11º rei dos 10, Daniel capítulo 7, versículo 8, e derruba 3. Então, dos 10 caem 3, ficam 7. E o 11º rei que se levanta, Daniel 7, versículo 8, ele vai ser o 8º rei que está descrito lá em Apocalipse 17. Depois eu vou entrar nesse assunto de Apocalipse 17. Eu quero fazer essa visão panorâmica de Daniel para depois a gente entrar num próximo vídeo falando a respeito da interpretação da besta com os 10 reis, ou com 7 reis e o 8º rei, mas eu estou já dando esse entendimento desta forma. 10 reis do mesmo reino. Então, depois, na interpretação dos 4 animais, ou do 4º animal, Daniel não entendeu e perguntou para o anjo, e ele recebe a interpretação, Daniel capítulo 7, versículo 23. O 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos anteriores. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles, dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, encuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Daniel capítulo 7, versículo número 28. Li 23 a 28 agora. Então, o que está falando? 4 animais. 4 grandes animais que são 4 reinos, 4 reis, tá? Daniel 7, 17.
Então, estou falando isso porque muitos têm se falado a respeito do Império Assírio, tá? Existem profecias a respeito do Império Assírio. Vai se levantar uma confederação das nações árabes que são frutos do Império Assírio. Mas as pessoas pegam o texto de Apocalipse 17 para falar dos 7 reis, que já caíram, 5, um existe e outro virá. E depois fala do 8º rei, falando como o ressurgimento do Império Assírio. O Império Assírio é aquela costela na boca do urso, uma das costelas. Egito, Assíria e Babilônia foram devorados pelo Império Medo-Persa. E a contagem da visão panorâmica são de 4 reinos, quer dizer, já não se conta o Império do Egito e o Império da Assíria. Começa a partir da Babilônia, quando Daniel teve essa visão panorâmica, quando fala da estátua e a cabeça de ouro, começa o primeiro reino, peito e braço de prata, Média e Pérsia, o ventre de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma. Tá? E os dedos dos pés da estátua de Daniel, capítulo 2, versículo 40 a 44, em parte de barro e em parte de ferro, misturado mediante casamento, é a continuação do 4º reino romano. Como também Daniel 7 a 17 são 4 reis. Tá? Então, as pessoas interpretam os chifres lá, dizendo, os 7 chifres de Daniel 17, de Apocalipse 17, perdão, falando como os impérios desde Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma, e aí depois falando que vai restaurar o Império Assírio. Claro, existem algumas palavras que estão descritas lá, que a besta que era e não é e aparecerá, fala a respeito disso. Então as pessoas falam assim, aqui era o Império Assírio, não é agora porque não é o Império Romano, e vai aparecer de novo porque vai ressurgir o Império da Assíria. Então, na visão panorâmica de Daniel, nós temos que entender, são 4 reis. E o 4º reino é que vai surgir com 10 reis, tá? Que são 10 reis do mesmo reino. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 23. Os 10 chifres são 10 reis do mesmo reino. Daniel 7, 24, perdão. Tá? 10 reis do mesmo reino que se levantarão. Depois vai se levantar o 11º, derruba 3 reis. E, derrubando 3 reis, ficam 7, e o 11º passa a ser o 8º rei, que é o Anticristo, que está descrito em Apocalipse, capítulo 17 também. E depois a gente vai entrar no assunto dessa forma. Mas eu estou retomando para falar a respeito desse assunto para dizer que o Anticristo vai surgir do Império Romano. A restauração do Império Romano nos dias dos dedos de ferro e de barro. E fala assim, misturar-se-ão mediante casamento, com uma semente humana, mas não vão se ligar como o ferro não se mistura com o barro de lodo. Por uma parte o reino será forte e por uma parte será frágil. Então, Daniel 2, 40 a 44 fala a respeito desse assunto, o 4º reino da terra, que é o Império Romano. Não é do Império Assírio, não é o Império Babilônico, embora a Assíria e Babilônia fazem parte da profecia dos últimos dias também, mas não como fonte originária da manifestação do Anticristo. O Anticristo vai surgir do 4º reino na parte dos dedos dos pés de barro, dos dedos de ferro e barro, como também Daniel 7,7, os 10 chifres do mesmo reino, 10 reis do mesmo reino, e o Anticristo será o 11º dos 10, tá? que vai surgir ainda. Estamos falando da restauração do Império Romano, que vai acontecer nos últimos dias, e então vai se levantar esse 11º rei. Primeiro lugar, muitas pessoas pararam de crer nessa questão, passaram a olhar para o Império Assírio, para as profecias Império Assírio Babilônico, porque a Europa que foi restaurada foi em 25 de março de 1957, no Capitólio de Roma, a capital da Prefeitura de Roma, foi assinado o Tratado de Roma, estabelecendo a Comunidade Econômica Europeia. São países que se uniram,
6 países que se uniram ali para fazer um mercado comum econômico. E depois disso, eles fizeram uma previsão, a partir de 1957, que eles uniriam a moeda do continente, fariam a restauração do Império Romano e programaram para que a moeda única fosse estabelecida a partir de 1º de janeiro de 1999, como de fato o euro passou a existir a partir dessa data e passou a ser então a moeda mais forte do que o dólar, inclusive também, e deve ser a moeda que vai dominar dessa forma, né? E depois, a programação que eles tiveram era que depois de 10 anos da moeda única, então eles estariam estabelecendo um governo único europeu. Então eles criaram o Parlamento Europeu e a partir de 2009 eles teriam uma Constituição única. Isso deu grande celeuma entre eles, de maneira que alguns países não aderiram a esta união política, e na verdade então ela não existe. Existe sim um Parlamento Europeu, mas não existe uma unificação de todos os países, assim como o ferro não se mistura com o barro de lodo. Eles se ligaram mediante casamento, mas não se ligaram um ao outro, porque os países ainda continuam existindo. E aí eu vou ler algumas manchetes de reportagens, trazendo um histórico a respeito destes 10 reis, tá? Então, 28 de maio de 1992, a Folha de São Paulo trouxe a seguinte manchete: Mitterrand, que é o presidente francês na época, em 92, Mitterrand acena com a Europa de apenas 10. Tá? Então, na época já tinham 15 países na Europa, hoje são 28 nações que estão nesse projeto de unificação, alguns já com moeda única, euro, e muitos não. Tá? Mas nessa época já tinha mais do que 10 e já se programava, por exemplo, o presidente francês na época já falava a respeito de uma Europa de apenas 10. Tá? Depois disso, a Folha de São Paulo também, em 27 de março de 1994, trouxe a seguinte manchete: Reino Unido emperra a expansão da União Europeia. Então, isso em 94 já a Grã-Bretanha, Reino Unido, já tinha obstáculos para a unificação monetária e realmente a Grã-Bretanha não aceitou a moeda única, continuou com a sua moeda própria e agora está em projetos para que em 2019, em maio de 2019, saia definitivamente o Brexit. Tá? Então, a União Europeia com os países sem a Grã-Bretanha, tá? Sem o Reino Unido. Tá? Então, existe essa programação de saída da Grã-Bretanha, como também já outros países já não aceitaram a União monetária, não tem o euro, e também alguns já não aceitaram a união política. E houve um plebiscito na Grã-Bretanha e eles resolveram ficar com a sua moeda própria, com a sua liberdade política e não se submeter à União Europeia, e por isso então a programação é essa. É claro que isso está sendo contestado pelos próprios britânicos também, e há uma tentativa exatamente de recompor a União Europeia ainda com a Grã-Bretanha. Tá? Mas, desde aquela época, já havia, então, indícios a respeito desse assunto. Tá? Folha de São Paulo também, 23 de junho de 1996, a moeda única ameaça criar duas Europas. Então, a descrição dessa forma de uma Europa dividida, né? Dessa forma, de alguns países aderindo ao euro, à União Política também, e outros não. Tá? Depois, 25 de março de 98, europeus resistem à padronização. Tá? E depois, em 28 de abril de 1998, também Folha de São Paulo, dos 15 países que compõem a União Europeia, 11 deles adotaram a moeda única. Então, a moeda única, em 1999, começou com 11 países. Né? A partir de janeiro de 1999. Depois disso, no ano 2000, 7 de dezembro do ano 2000, o jornal Valor traz a seguinte informação. Em dezembro de 2000, em conferência da União Europeia, o presidente francês Jacques Chirac defendeu a formação de uma comissão europeia como órgão executivo composto apenas de 10 membros,
o que deixaria alguns países sem representação por certos períodos. Então, de novo, uma proposta do presidente francês, primeiro Mitterrand, agora nessa ocasião do ano 2000, Jacques Chirac, falando de uma composição de um Conselho Europeu com 10 reis. Tá? E agora, mais recente, tá? Uma informação da Reuters, agora de maio, tá? Falando que em junho de 2018, Emmanuel Macron, presidente francês, reunirá uma coalizão de 10 nações que prepara forças armadas europeias. Então ele já tem, o presidente francês Emmanuel Macron já tem se encontrado com a chanceler alemã Angela Merkel, e eles têm falado a respeito de uma proposta de unificação do exército, fazer um exército comum europeu. Aliás, essa ideia já está lá desde a época do François Mitterrand, presidente da França, e agora está sendo retomada de fazer um exército único com 10 nações. Essa coalizão militar da Europa seria composta por França, Reino Unido, então retomando o Reino Unido, apesar de estar fora da União Europeia, do ponto de vista econômico e político também, mas programação de afastamento político, mas estaria nessa coalizão militar, nessa junção entre França e Alemanha, organizando esta coalizão militar. Então, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal, Dinamarca e Estônia. Então, são 10 países que agora, mês de junho de 2018, está sendo configurada essa coalizão com 10. Né? São os 10 reis que estão descritos lá em Daniel 7:8, Daniel 7, 7, 7, 8, né? Daniel 7, 7 e 7, 8, vou falar mais pausadamente para entender, né? Podem ser, podem não ser. De qualquer forma, o que nós estamos vendo, na verdade, é um indício de uma restauração, que é o que o presidente francês Emmanuel Macron tem proposto para a chanceler alemã Angela Merkel, uma refundação da Europa. Tá? Seria um projeto, agora, claro, de coalizão militar, de formar um exército comum, mas existe no Tratado de Lisboa o propósito que eles estabeleceram de juntar a Constituição, como tem um parlamento europeu, ter uma Constituição única e ter um presidente da Europa. Tá? E estamos falando já de 10 reis do mesmo reino. Alguns fortes como ferro. E os fortes como ferro são França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha. Exatamente os 4. E Daniel 7:8 fala que depois de haver 10 reis, se levantará um 11º, né, e esse 11º derrubará 3 reis. Então, o que estamos falando? Existem, claro, 10 aqui, incluindo a Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha, a princípio, está fora. Tá? Mas aí tem 10, né, e vai se levantar o 11º, e o 11º vai derrubar 3. Os 4 fortes são exatamente esses: França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha. Um deles derruba 3. E aí se levanta o 11º rei, que derruba 3. E Apocalipse 17, 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças por quê? 3 serão derrubados. Tá? O reino continuar existindo, quer dizer, não vai sumir do mapa a França, nem a Alemanha, nem a Itália, nem a Grã-Bretanha. Os reinos continuam existindo, mas perdem as suas cabeças e os seus reis são derrubados. São 10 reis. E aí, quando fala, depois na sequência de Apocalipse 17, que são 7 reis e o 8º rei é a besta, que é o próprio anticristo. Tá? Por que isso? 10 derruba 3, fica 7, o 8º rei é o anticristo. Tá? Ou nesse texto de Daniel capítulo 7, versículo 8, é ele, o anticristo, o 11º que derruba 3, e então passa a ter o domínio. Então Daniel 7:24 fala a respeito disso. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis. E depois dos 10 reis se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. 4 animais, Daniel 7:17, são 4 reis. Então, do quarto animal se levantam 10 reis, que são 10 chifres, tá? Do mesmo reino. Tá? Da mesma forma que são 10 os dedos dos pés, alguns em parte de ferro, alguns parte de barro, se unindo mediante casamento. Estamos falando da restauração do Império Romano, deste mesmo reino. Então não tem um quinto reino. Tá? Na visão panorâmica, e por isso que eu estou falando assim, temos que ver a visão panorâmica, porque se nós formos pegarmos a profecia de Naum, se vamos pegar a profecia de Oséias para falar do Império Assírio, que vai ser restaurado também, mas não é a origem do anticristo. Ali é a origem do príncipe da aliança que fará aliança com Israel. Tá? Que nós vamos falar, já falei em vídeos anteriores, vamos falar a respeito desse assunto também. Então, o ressurgimento do Império Assírio, ele é verdadeiro. A profecia de Nínive, ela é verdadeira. Ela teve o seu momento histórico já cumprido, mas ela tem o seu momento também que vai acontecer no futuro. Por isso nós temos que entender de maneira clara, e então vou encerrar esse vídeo falando a respeito desse assunto, para nós entendermos que o reino do anticristo vai ser estabelecido e já está pronto, montado, e vai passar a existir nos próximos dias. Vão se levantar 10 reis, e o anticristo virá do mesmo reino, derrubando 3 reis, como está descrito aqui. E nos próximos vídeos, nós vamos dar sequência, falando um pouco mais detalhes a respeito desses assuntos. Então, que Deus abençoe, ouça esse vídeo, leia as passagens de Daniel, para depois nós entendermos as passagens futuras dos outros textos. Deus abençoe e um grande abraço a todos.